Olá, meu amigo, graça e paz. Meu muito obrigado por estar mais uma vez junto com vocês. Eu quero agradecer por cada pessoa que foi inscrito nesse canal, por cada pessoa que tem dado like, que tem colaborado comigo enviando esses vídeos, deixando gostei ou não gostei, aquelas que comentaram. Enfim, meu muito obrigado por você estar me ajudando a divulgar essa palavra de Deus, a levar a outros lugares. Eu quero mandar um abraço especial para os irmãos lá de Lagoinha. Lagoinha é um sítio que fica entre Acopiara e Irapuã Pinheiro. Meu abraço para todos vocês ali de Lagoinha. Quero mandar um abraço especial para o irmão Fabrício, que mora pertinho também, para sua avó. Que Deus abençoe grandemente a sua mãe e todos os familiares do irmão Fabrício. Que Deus abençoe grandemente e poderosamente. Queridos, nesse dia de hoje nós vamos falar um tema bem interessante. Jesus é expulso de Gadara. Eu quero falar com vocês, estudar com vocês o dia em que Jesus foi expulso da cidade de Gadara. E o texto principal está no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 28. E eu quero ler com você. Eu quero ler com os amados irmãos para que a gente possamos tirar um grande proveito dessa história e que Deus possa fazer um grande reavivamento em nossa vida. Amém? No capítulo de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 28, diz assim, queridos: Tendo Jesus chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo diante dos sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Versículo 30. Ora, andava passando não longe daquele lugar uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Então, pois, ide, disse Jesus, ordenou Jesus, e eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada de porcos se precipitou de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas morreram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que aconteceu ao endemoniado. Vou dar uma pausa aqui no verso 34. Vou dar uma parada aqui no 34 e depois nós lemos o 34 por último, tá bom? Então vamos entender essa história. O interessante é que Jesus, ele pregou por muitos e muitos lugares. E ele andava em vilas, povoados e cidades, sempre a pé, acompanhado por seus 12 discípulos e geralmente uma grande multidão também acostumados a segui-lo Jesus. O interessante é que Jesus entra na cidade dos Gadarenos. Essa cidade, ela fica em Decápolis, uma região chamada Decápolis, é onde havia 10 cidades. Quem mora aonde eu moro, por exemplo, na cidade tem um sertão central no Ceará, tem um sertão central que é Quixadá, Xaramubim, faz parte, Senador Pompeu, Milhã, enfim, um monte de cidade faz parte de sertão central. Tem o Isiamuns, existe também o Cariri, que são aquelas cidades que ficam próximas a Juazeiro do Norte. Existe o Centro-Sul, que Iguatu ali é o centro. Aí tem Acopiara, tem Icó, Cedro, Vaze Alegre, Quixelô, enfim, outras cidades. Eu estou explicando para vocês como funciona hoje e como funcionava no passado. Decápolis era 10 cidades próximas uma das outras. 10, 5, 15, 20 quilômetros uma das outras. Eram 10 cidades. E Gadara era uma das cidades mais importantes. Havia um fluxo de pessoas
naquela cidade. E o interessante é que a Bíblia narra a história de 2 endemoniados. 2 pessoas que estavam passando por uma situação muito difícil em suas vidas. Os 2 eram endemoniados. O que acontece aqui? O que a gente pode perceber na narrativa dos fatos é que ali havia um grande lago, ou mar dos Gadarenos, que não era um mar, mas sim um grande lago, aonde eles acreditavam ou chamavam de mar, era muito grande. Havia a cidade próxima, ali onde Jesus desce do barco, do outro lado havia uma grande barreira. Então havia um grande despenhadeiro, uma barranca muito alta, um despenhadeiro muito alto. Ali próximo havia um cemitério que dava acesso ao povoado ou à cidade. E próximo dali havia pasto, e onde pessoas cuidavam de gado, porcos, ovelhas. E o interessante é que quando Jesus desce do barco, ele se aproxima daquele lugar, Jesus passa perto de um sepulcro, ou de um pequeno cemitério. Naquele pequeno cemitério, o livro de Mateus narra a história de 2 homens que estavam vivendo uma vida miserável dentro de um sepulcro. A história narra que ambos viviam sem roupa, cabeludo, com a grande barba, eram amarrados pelas mãos e pelos pés, mas mesmo assim eles se soltavam, se cortavam com pedras afiadas, se cortavam, se mutilizavam, ficavam todos mutilados. E aqueles 2 indivíduos eram uma grande ameaça para aquela população e para todas as pessoas que passavam por ali, perto dali. Então era um terror. As pessoas temiam aqueles homens, porque eles eram endemoniados. Eu fico imaginando agora, aqueles camaradas, aqueles cidadãos, eles tinham uma vida totalmente destruída ou perdida. Eles perderam seus familiares, eles saíram de suas casas, foram expulsos, vivia como animais, como bicho, comendo todo tipo de porcaria que achavam. Eram 2 lunáticos com uma vida totalmente destruída, sabe? Mas Jesus, ele tinha uma opção. Jesus, ele poderia passar por outro caminho, mas Jesus escolheu passar aonde aqueles homens estavam. Aqueles homens que eram rejeitados por toda a comunidade, as pessoas rejeitavam, as pessoas não queriam passar ali nem perto deles porque temiam, porque ficavam amedrontados de receber uma pedrada ou uma furada, ser cortado por algum metal pontiagudo e furar eles. As pessoas tinham medo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se há uma classe de pessoas que a sociedade tem medo, é de doido e de pessoas endemoniadas. Todo mundo tem medo. Todo mundo fica apavorado com pessoas desse tipo. Jesus, ele tinha a opção de passar por outro caminho. Mas Jesus escolheu passar aonde eles estavam. Jesus escolheu passar perto deles. E a Bíblia diz que quando Jesus ia passando, eles apanharam em pedras, pegaram pedras e foram para cima de Jesus.
O relato diz que os discípulos correram, deixam Jesus sozinho com aqueles homens, e eles com pedra na mão, chegam até Jesus e disse: o que queres aqui, Jesus? Vieste nos interromper antes da hora? Jesus, enquanto todos correram, Jesus permanece no mesmo lugar. Jesus não correu. Jesus agora olha para aqueles camaradas e Jesus pergunta o nome deles. Eles não dizem o nome, porque quem falou por eles foi os demônios. Quando Jesus disse: qual é o nome de você? Qual é o seu nome? E ele diz: Legião é o nosso nome, porque somos muitos. Está lá no livro de Marcos, ele fala mais detalhadamente essa história. Legião é o nosso nome, porque nós somos muitos. Uma legião, na época romana, ela era composta entre 3 a 5 mil soldados. Tinha legião que havia 5 mil soldados. Tinha outras que tinha 3 mil, outras 4 mil soldados. Não se sabe a quantidade correta de demônios que havia na vida daqueles homens. Mas o que vimos aqui pela história é que eram muitos. Muitos demônios na vida daqueles homens para destruir a vida deles. Sabe, Jesus, mesmo endemoniado, mesmo com uma vida destruída, esquecido pela sociedade, esquecido pelos familiares, Cristo não se esqueceu daqueles homens. A sociedade havia desistido daqueles homens, mas Jesus não desistiu deles. Talvez hoje eu possa estar falando com alguém que as pessoas desistiram de você. Talvez eu possa estar falando com alguém hoje que tenha desistido de viver, desistido de procurar um emprego, desistido da vida. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, querida. Jesus não desiste de você. As pessoas podem desistir de mim, as pessoas podem desistir de você, mas Deus nunca vai nos desamparar. Independente da vida que temos ou que vivemos, independente da vida que vivemos, que temos ou onde moramos, que seja em um palácio ou que seja em uma marquise, que seja numa mansão ou que seja em uma barraca, ou que seja em uma praça, Cristo não desiste de você. Louvado seja Deus por isso. Jesus não desiste de nós. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para aqueles endemoniados, percebendo eles que Jesus ia tirar eles da vida daqueles homens, eles pediram para que fosse enviado para a manada de porcos. E Jesus permitiu. E eles, aqueles endemoniados, ou os demônios, foram lançados em uma manada de porcos, que havia 2.000 porcos. Havia 2.000 porcos ali. E aquela manada de porcos saíram correndo desesperadamente e se lançaram dentro do mar, caíram dentro daquele despenhadeiro, caíram lá embaixo, e todos aqueles porcos morreram, não ficando nenhum com vida. Sabe, queridos, o que eu observo aqui, que o intuito de Satanás não era somente de destruir os porcos. O intuito de Satanás era de matar aqueles 2 homens. Mas Cristo não permitiu que Satanás ceifasse a vida daqueles homens. Quando Cristo lança ou permite que os porcos, que os demônios fossem aos porcos, Cristo estava impedindo que aqueles homens fossem mortos.
E ele permitiu que os demônios fossem para a manada de porcos. Eu fico imaginando ali, aqueles homens agora voltaram ao perfeito juízo. Os discípulos deram roupa a eles se vestem. Aqueles porqueiros eram testemunhas do que havia acabado de acontecer naquela cidade. A palavra de Deus diz, no versículo 34, então, no versículo 33, diz assim: fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas as coisas e o que aconteceu aos endemoniados. 34. Então, diz assim o 34. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Oh, uau, que legal! Quando aqueles endemoniados estavam agora em perfeito juízo, os porqueiros, aqueles que estavam cuidando dos porcos, ao ver tudo aquilo, saíram, fugiram, foram até a cidade e disseram: olha, chegou um homem ali, aonde nós estávamos cuidando da manada de porcos, 2.000 porcos, e aquele homem expulsou os demônios que havia na vida daqueles 2 endemoniados que viviam ali no cemitério. E eles foram lançados para os porcos. E sabe o que aconteceu? Todos os porcos morreram. A Bíblia diz que saiu toda a cidade para encontrar-se com Jesus. Você sabe o que é uma cidade parar? Todo mundo conhecia a história daqueles rapazes. Era uma cidade pequena, onde todo mundo se conhecia. E essa cidade pequena que todo mundo se conhecia, agora recebe uma visita ilustre. Agora Jesus veio à cidade deles. Jesus mudou a vida de 2 pessoas que tinham a vida destruída por Satanás. E Jesus agora, ele transforma a vida daqueles homens. Quando as pessoas chegaram e observaram aqueles 2 homens vestidos, não mais estavam nus, mas estavam vestidos. Perfeito juízo. A mente agora tinha voltado a funcionar. Eles agora estavam restaurados. Tinha a vida agora restaurada. Porque os demônios que o incomodavam, já não incomodavam mais. Haviam sido expulsos da vida deles. Aquilo era um motivo das pessoas que viram eles de se alegrar, de darem glória a Deus e dizer que um grande profeta ou um grande homem chegou entre eles, que era Jesus. Mas quando aquelas pessoas viram Jesus, a Bíblia diz que eles disseram assim para Jesus. Então a cidade toda saiu a encontrar-se com Jesus, e vendo-lhe rogaram que se retirasse da terra deles. A Bíblia diz que quando aquelas pessoas se encontraram com Jesus, eles pediram para que Jesus se retirasse da cidade, da terra deles. Jesus, saia da nossa cidade. Jesus, nós não queremos você aqui. Jesus, nós não queremos você na nossa cidade. Nós não queremos você nas nossas terras. Aqueles homens que tinham motivo de se alegrar, de se regozijar. Aqueles homens que tinham motivo de alegria porque estava na terra deles, estava na cidade deles, nada menos do que Jesus. E Jesus, por onde passava, trazia alegria, trazia transformação e mudança na vida das pessoas.
Mas aquelas pessoas olharam para Jesus e disseram: Jesus, nós não queremos você na nossa cidade. Vá embora da nossa cidade. Saia das nossas terras. Sabe, queridos, isso é um motivo de muita tristeza. O que aquelas pessoas estavam dizendo para Jesus era: Jesus, você atrapalha nossos negócios. Nós não queremos você aqui porque você é um atrapalho para as nossas vidas. Sabe o que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui é que muitas pessoas estão fechando a porta de suas casas, a porta de seu coração para Jesus. E estão mandando Jesus embora de sua casa, porque Jesus atrapalha seus negócios. É Jesus um atrapalho na sua vida? Para aquelas pessoas, os porcos eram mais importantes do que Jesus, do que aqueles homens. A vida daqueles homens, daquela forma que eram endemoniados, pouco eles estavam se lixando, porque eles se preocupavam era com os porcos. Os porcos eram uma fonte de lucro para eles, e eles visavam dinheiro. E Jesus atrapalhava os negócios deles. Jesus é um atrapalho na sua vida? Tem você dito para Jesus: Jesus, vai embora, eu não quero você na minha terra, eu não quero você na minha casa? E todas as vezes que você fecha a porta para um servo de Deus, você fecha a porta para Jesus. Toda vez que você nega uma visita de um missionário, de uma pessoa para ler uma Bíblia na sua casa, para fazer uma oração em sua casa, e todas as vezes que você diz não, você está fazendo como aquelas pessoas. Você está dizendo: Jesus, eu não preciso de você, eu não quero você aqui na minha casa. Você incomoda, Jesus. Jesus tem incomodado muitas pessoas. Você sabe por quê? Porque aonde Jesus chega, é impossível aquele ambiente permanecer do mesmo jeito. Aquele sepulcro que era um lugar de tristeza, de choro, de medo, de pavor, se tornou um lugar de alegria quando Jesus entrou dentro dele. Aqueles homens tiveram a sua vida transformada pelo poder de Jesus Cristo. Jesus transforma vidas. Aqueles homens que eram violentos já não eram mais. Aqueles homens que falavam blasfêmias, palavrões, já não falavam mais. Aqueles homens que corriam atrás das pessoas para agredir, já não faziam isso mais. Sabe por quê? Porque Jesus transformou a vida deles. E sabe por que muitas pessoas dizem: não quer Jesus na sua casa? Eu não quero Jesus na minha casa? Porque ela está dizendo: Jesus, eu quero continuar com essa mesma vida, e você atrapalha meus planos. Jesus, se você estiver na minha casa, eu vou ter que deixar de fumar, e eu não quero parar de fumar. Se você estiver na minha casa, eu vou ter que parar de beber, e eu não quero parar de beber. Se você continuar na minha casa, eu vou ter que parar de mentir, eu não quero parar de mentir. Eu não quero parar de enganar. Eu não quero parar de fazer as coisas erradas. Portanto, Jesus, eu não quero você na minha casa. Sabe, queridos, Jesus tem sido expulso de muitos lares. E muitos desses lares que Jesus tem sido expulso são de lares de pessoas que se dizem cristãs. São de lares de pessoas que se dizem ser crente, ser um seguidor de Jesus.
mas estão fechando as portas para Jesus. Eu posso fazer uma oração na sua casa, irmão? Não dá certo não, lá em casa não dá certo. Eu posso te fazer uma visita tal dia? Não, eu não vou estar em casa. Se dizem ser evangélicos, mas continua fechando a porta para Jesus. Sabe, queridos, aquela cidade, ela perdeu uma grande oportunidade. Aquela cidade perdeu a oportunidade quando expulsou Jesus de sua cidade. Aquelas pessoas perderam a maior oportunidade de suas vidas. Eu quero dizer para você nesse dia de hoje, aquele homem, aqueles homens nunca mais voltaram a ver Jesus, mas eles aproveitaram a única oportunidade que tiveram e Jesus mudou a vida deles. Quando Jesus bater em sua porta, não desperdice essa oportunidade, porque a sorte não bate duas vezes na mesma porta. Não desperdice esta oportunidade. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus não entra quando uma porta está fechada. Ele só entra quando a porta ela é aberta. Que você possa abrir a porta do seu coração para que Jesus entre na sua casa, para que Jesus entre na sua vida. E como transformou, assim como ele transformou a vida daqueles homens, que Jesus também possa transformar a minha e a sua vida. É seu desejo? É a sua vontade? Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque há 2000 anos atrás o Senhor fez um grande milagre na vida daqueles dois homens. Eles tinham uma vida totalmente arruinada, mas a partir do momento em que tiveram um encontro com Cristo, Cristo transformou suas vidas. E que assim como o Senhor transformou a vida daqueles homens, que o Senhor possa transformar nossas vidas também. E que o Senhor possa entrar em nossa casa e fazer morada em nosso coração. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos a tua graça e a tua misericórdia em nossas vidas. É o que nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E que Deus abençoe você e que você continue sendo um seguidor da Bíblia. Siga a Bíblia. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus, e até a próxima.